Mais uma vez, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Está baixo o microfone? Está não, né? Para mim está baixo porque eu não tenho retorno, mas amém. Convido você a abrir a palavra de Deus ao livro de Lucas, capítulo 13. Mais uma vez, vamos estar pregando sobre as parábolas de Jesus, onde nós temos aprendido muito, onde nós temos nos edificado muito. E, claro, o Senhor fala cada dia aos nossos corações. O Senhor tem nos dado muita direção dentro daquilo que Ele quer que nós façamos, a forma como nós devemos viver. O Senhor sempre tem nos ensinado. E aqui, nessa parábola, convido você agora a ler comigo a parábola da figueira estéril. Mas eu quero começar do versículo 1, porque na realidade é o contexto dessa parábola. A parábola que Jesus conta da figueira estéril, há um contexto muito maravilhoso. O porquê que Jesus contou essa parábola? Por que Jesus falou dessa parábola aos seus discípulos? Qual o motivo? Por que ele veio falar isso? Então estava acontecendo algo. Jesus, na realidade, ele continuava sendo perseguido pelos saduceus, pelos doutores da lei, por todos aqueles homens que não concordavam com seus ensinos, que não estavam de comum acordo com aquilo que ele falava, com aquilo que ele ensinava. Então, a partir do versículo 1 de Lucas capítulo 13, Jesus vai falar aqui da morte dos galileus e da queda da torre de Siloé. Então começa o texto assim: naquela mesma ocasião, versículo 1, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com o sacrifício que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecerei. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecerei. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar frutos nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. E se vier dar frutos, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Vamos orar. Soberano Deus, bendito e maravilhoso Pai, em nome de Jesus, Senhor, todos nós aqui esta noite, na Tua presença bendita, santa e maravilhosa, estamos aqui, ó Deus, para meditar nas Tuas verdades, na Tua palavra, nos Teus ensinos. Usa-nos, ó Deus, nesta noite. Usa-me, ó Deus, como canal da Tua verdade. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, que habita em mim, fale ao coração de todos nós. Que não seja eu, mas que seja a Tua essência, a Tua palavra, Senhor, falando à Tua igreja. Sou apenas um canal, ó Deus, imperfeito, mas o que é perfeito, que é o Espírito Santo do Senhor que habita em mim, torna tudo perfeito. Em nome de Jesus, Senhor, abre as nossas mentes, abre o nosso coração e nos dá entendimento dentro da Tua verdade. Pois é no santo, maravilhoso nome de Jesus, Teu Filho, que eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. No contexto dessa parábola aqui, né? Logo no capítulo 13 aqui que nós começamos, né? O texto já começa assim: naquela mesma ocasião. Observe bem. Está no texto. Naquela mesma ocasião. E qual ocasião se referia ao autor aqui? Qual ocasião? No capítulo 12, do versículo 35 ao 40, Jesus fala sobre o juízo vindouro, sobre o que estava para vir. E ele conta a parábola do servo vigilante.
Ele conta essa parábola com muita intensidade. E ele fala que para que eles ficassem atentos, para que eles se atentassem, pois o Senhor viria na hora em que ninguém esperaria. Ele começa a ensinar, ele começa a expressar isso. E é exatamente nesse contexto que alguns do que estavam ali vêm a Jesus e fala sobre o que havia acontecido em Jerusalém, que foi a morte desses homens aqui. Eles falam para Jesus ali. Pilatos havia matado os galileus que faziam ali no templo que eles faziam os sacrifícios, e o sangue deles foi misturado aos sacrifícios que eles faziam. Eles vêm, conta isso para Jesus. Mas aqui cabe uma pergunta: por que eles fizeram isso? Por que eles levaram essa pergunta? Aliás, essa pergunta não. Por que eles levaram essa afirmação a Jesus? Por que eles trouxeram essa notícia a Jesus? Né? Claro, verificando, estudando e vendo, algumas coisas nós podemos observar. Talvez, né, eles quisessem que Jesus se posicionasse, vamos dizer, politicamente contra Pilatos, né? Aliás, Pilatos, ele era governador romano, não era governador da Judéia. Então, talvez eles quisessem que Jesus se posicionasse assim. Aliás, ele tinha matado galileus, e ele era governador romano. Então, ele havia matado galileus. E os galileus não eram da província dele, de Pilatos. Não eram. Pilatos era governador da Judéia e da Galileia era Herodes. Então, eram dois governos diferentes. Então, eles queriam talvez que Jesus se posicionasse contra isso. E esse acontecimento, ele causou uma desavença entre os dois governos de Pilatos e de Herodes, que só foi solucionado no julgamento de Jesus, quando Jesus foi preso. Aí sim, esse incidente entre eles, né, voltou à normalidade. Mas provavelmente, eles aqui queriam que Jesus se posicionasse politicamente, porque talvez a ira de Herodes, né, talvez a ira dele, aliás, de Pilatos, viesse sobre Jesus. Porque na realidade eles queriam que Jesus fosse morto, eles já estavam traçando planos para a morte de Jesus. Então talvez eles quisessem que Jesus fizesse isso, se posicionasse, e nessa posição a ira de Pilatos também viesse sobre Jesus. Talvez Pilatos fosse mandar matar Jesus, talvez fosse isso. Mas em segundo lugar, uma outra vertente que nós podemos ver aqui, é que talvez eles tenham vindo apenas alertar Jesus sobre Pilatos. Aliás, Pilatos estava perseguindo, estava fazendo uma perseguição muito grande. Então, para que Jesus fosse prudente, eles vieram alertar. Pode ter sido uma outra possibilidade. Porque os acontecimentos eram difíceis, era complicado naquela ocasião. Mas um terceiro aqui que nós podemos ver, é que talvez tenham vindo apenas especular a morte daqueles homens. Tenham vindo apenas querer saber sobre a vida espiritual deles, aqueles que foram mortos ali, e os sangues foram misturados aos sacrifícios. Por que, Jesus? Por que isso aconteceu? Qual a forma disso ter acontecido? Porque na realidade os judeus, eles tinham em sua mente o conceito de que sofrimento e pecado estavam ligados, estavam juntos. Talvez eles não conseguiam tirar isso dele, então vamos perguntar a Jesus, porque Jesus pode nos dizer alguma coisa com relação a isso. Eles queriam ouvir de Jesus por que esses homens foram mortos. Eles tinham isso em mente, eles queriam saber disso. Será que eles tinham mais pecados? Será que eles eram mais pecadores do que todo o povo de Jerusalém? E sabe, irmãos, aqui nós precisamos pensar numa coisa, trazendo para as nossas vidas, trazendo para a nossa caminhada espiritual, para os servos de Jesus como nós somos. Porque muitos de nós, ao vermos situações de tragédias, ao vermos situações de catástrofes, de inundações, ao vermos situações de terremotos, ao vermos situações de, de terrorismo, de tsunami, que a gente sabe de tantas notícias aí, talvez nós podemos pensar assim: será que tudo isso que aconteceu com esse povo não é porque esse povo é tão pecador? Não é porque esse povo peca tanto? Será que esse povo está tão distante de Deus? Será que não é por isso? Será que é nessa condição? E a interrogação não quer se calar. Essa interrogação em nossas mentes não quer se calar. Porque as pessoas morrem em situações tão trágicas e catastróficas? Quantas vezes nós mesmos já nos perguntamos isso? Por que acontece assim?
Por que tantos massacres? Por que tantas crianças morrem de fome? Por que tantas pessoas passam por tantos problemas? Por que 6 milhões de judeus foram mortos na Segunda Guerra Mundial? Por quê? Por quê? E tudo isso vem. Por que aconteceu aquela tragédia em Brumadinhos, que todos nós sabemos, acho que faz uns 4 anos mais ou menos? Por que aconteceu aquilo? Até hoje mesmo, nós podemos perguntar, por que no Rio Grande do Sul aconteceu tudo isso? Será que esse povo é tão pecador? Porque o que nós escutamos nas mídias, e claro, muitos de nós ouvimos, é que o estado do Rio Grande do Sul, ele é o estado que menos tem cristão. É um estado em que a maioria do que reina ali é entidades malignas, espiritismo, candomblé. Nós temos ouvido isso na mídia. Mas uma verdade é que Deus não olha dessa forma. Não é assim. E Jesus está exatamente batendo isso aqui. Essa pergunta não quer se calar. Aliás, escute bem, essa pergunta foi a pergunta dos discípulos. Se nós olharmos em João capítulo 9, versículo 2, quando Jesus curou um cego de nascença, perguntaram a ele: Senhor, quem pecou? Quem pecou? Os pais ou ele, para que ele nascesse dessa forma? Quem pecou? Olha que pergunta. Porque na realidade a preocupação com a vida dos outros é muito presente nesses textos. Eles estavam muito preocupados com os outros e não com eles mesmos. A preocupação era o outro. Será que o outro é pecador demais? Será que está entendendo? Era nesse contexto. E aliás, nós vimos isso aqui na quarta-feira, no final do capítulo 13, quando nós estudamos aqui, né? Nós encerramos o capítulo 13, que eles terminam com uma pergunta, versículo 23, lá do capítulo 13 do livro de Lucas. Eles terminam com uma pergunta: quem são os salvos? Quem pode ser salvo? A preocupação é sempre os outros e nunca si próprio, nunca buscando em si. E na realidade, irmão, quando nós olhamos tudo isso, nós precisamos ver que todos nós somos pecadores. Não é pecado maior, não é pecado menor, é que todos são pecadores. Há uma especulação por parte deles aqui nesse texto. Eles buscam isso. Mas escute bem, isso aqui é muito importante nós observarmos. Jesus, sendo conhecedor das suas intenções, ele traz um caso novo para eles. Olha aí o versículo 4. Olha o versículo 4 aí do texto de Lucas capítulo 13. Ou cuidais. Jesus aqui é falando de uma coisa que eles não tinham citado. Ou cuidais, que é aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Olha aí a pergunta que Jesus faz a eles. Olha o que Jesus está falando. Jesus sai de uma atrocidade, de um massacre, para uma catástrofe. Foram assassinados por Herodes no templo. O sangue deles foram misturados aos sacrifícios que eles faziam. Foi um assassinato, sim, Herodes assassinou eles. Mas a torre de Siloé também caiu sobre outros. Então Jesus sai de um massacre, de um suicídio, de uma matança em massa, para uma catástrofe. É um assunto que eles não citaram aqui para Jesus quando vieram com essa pergunta. Eles não citaram para Jesus, mas Jesus informou e trouxe para eles isso. Jesus, ele cita caso que eles não conhecem, que eles não sabiam. E Jesus fala isso. Não é um massacre, mas é uma catástrofe, um acidente. São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. E nesses dois casos, nesse segundo caso, não há intenção de matar. Foi 18 pessoas que morreram no acidente. Será que são mais pecadores? Será que são mais culpados do que todos os habitantes de Jerusalém? E tem mais. Agora, não eram galileus. Eles eram da Judéia. Eram povos diferentes. Então essa tese cai. De perguntar: Senhor, quem é? Será que são mais pecadores? Será que eles são pecadores? Mas Jesus trata com essa questão de uma forma espetacular. Jesus, ele não entra no contexto da especulação. Porque Jesus é assim. Se
se há especulação, Jesus não entra nessa área. Jesus não entra no contexto político contra Pilatos, defendendo Galileus. Não, Jesus não entra nessa área, porque talvez fosse isso que eles quisessem que Jesus fizesse, mas Jesus não entra nessa área. Não entra. Os que morreram na queda da torre de Siloé eram mais pecadores? Jesus faz essa pergunta a eles. Faz. Eles traz a preocupação para com os outros, para uma pergunta pessoal. Para uma pergunta pessoal. E aqui, irmãos, nós aprendemos que diante de qualquer coisa, sendo morte ou não, catástrofes, acidentes, sinistros, doença, a pergunta não é: será que é por causa de pecado? Será que é a punição de Deus? Não. Porque ao invés de criar situações de culpa para os outros, nós precisamos ser mais, olhar mais para nós, para dentro de nós mesmos. Porque olha o que Jesus está dizendo, o que é que Jesus está informando aqui. Olhem para vocês mesmos. Olhem para vocês mesmos. Vocês não são melhores que os outros. Cada um deve olhar para si mesmo. Porque na realidade, dentro desse contexto aqui, ao olhar, ao examinar, nós vemos, não com essas palavras, mas nós percebemos o que Jesus está falando. Jesus está dizendo: olhem para vocês mesmos, se vigiem, se policiem, enfrente o próprio pecado e vão à presença de Deus buscando perdão. Jesus está direcionando para essa área, para esse, vamos dizer, para esse contexto. Não se julga alguém pela maneira como se vive ou morre. Não se julga. Antes, leve palavras de conselho e de amor da parte de Deus a essas pessoas, para que elas alcancem misericórdia, para que elas alcancem salvação. Olha o que Jesus disse em relação aos que morreram no templo. Olha o versículo 3. Não era, Jesus responde aí a pergunta deles. Não era, eu vos afirmo. Não eram pecadores, eu vos afirmo. Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecerei. Olha aí a resposta de Jesus para eles. Porque eles veem: Senhor, por que eles morreram? Será que eles eram mais pecadores? Jesus disse: se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer. Do mesmo jeito. Vão perder as suas vidas. É necessário examinar a nós mesmos. É necessário examinarmos o nosso coração, o nosso amor, os nossos atos e nunca dos outros. Porque é algo pessoal, meu e seu. Nós não podemos ficar procurando pecado nos outros, nós precisamos encontrar pecados em nós mesmos. E aqui eu abro um espaço. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos infratores diante de Deus. Então, se eu olho para o meu irmão e digo: olha, esse camarada está vivendo isso aí porque ele é pecador, e eu? Observa aquela questão: quando eu aponto, tem mais 4 dedos apontando para mim. Vai para lá, mas tem 4 vindo para cá. Essa é a questão. O Senhor está nos ensinando. Nós não podemos ficar procurando assim. Sobre os 2 casos, tanto que eles falaram como que Jesus citou, Jesus fala no versículo 3, né? E ele repete no versículo 5. Olha aí, ó. Versículo 3 ele diz: todos igualmente perecereis. No versículo 5 ele vai dizer lá no final: todos igualmente perecereis. Versículo 5: se não eram, eu vos afirmo. Não eram, eu vos afirmo. Não eram pecadores, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ele fala no versículo 3 e ele repete no versículo 5. Ele dá uma ênfase. Nem os que morreram no templo e nem os que morreram na queda da torre eram mais pecadores. Mas Jesus diz: se não se arrependerem, todos igualmente perecerei. Essa é a resposta de Jesus. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não existe ninguém diante de Deus inculpável. Todos são culpáveis. Todos. A única diferença de nós que somos servos do Senhor, que somos crentes, é que nós procuramos viver a vontade de Deus, lutamos contra pecados, temos a nossa vida aos pés de Jesus, temos Jesus como intercessor de cada um de nós. Isso é verdade. Enquanto as pessoas que ainda não professaram a fé em Jesus não têm
ainda não tem isso, mas isso não significa dizer que nós somos melhores, e que nós viemos a julgá-lo, dizer, acontece isso na vida deles porque eles são pecadores, mas nós também somos. Então não é essa a direção. Todos pecadores e culpados, independente da vida ou da morte, são diante de Deus. E é isso que Jesus fala nos dois casos. Não havia mais culpa e nem mais pecado, para que se pudesse pensar assim. Evangelho de João, capítulo 4, livro de Jó, capítulo 4 em diante, né? Os amigos de Jó também colocaram Jó nessa mesma condição. Quando Jó passou todo aquele sofrimento que nós vimos, no dia só ele perdeu tudo, perdeu todos os seus bens, perdeu casa, perdeu filhos, enfim, tudo desabou sobre Jó. Os amigos de Jó, quando vieram, isso é pecado, Jó. Tu precisa se converter, tu precisa se arrepender diante de Deus. Tu precisa isso, tu precisa aquilo. Eles praticamente condenaram Jó. E Jó não havia pecado. Jó não tinha pecado para que tudo aquilo acontecesse com ele. Catástrofes acontecem. Eu não posso dizer o porquê. Nenhum de nós pode falar o porquê. Deus tem resposta para tudo, mas nós não sabemos. O que nós precisamos é acatar as decisões de Deus e agradecer por não ter acontecido coisas piores com a vida de cada um de nós. Então Jesus está dizendo que arrependimento é a chave da salvação. Ele está dizendo, se não se arrependerem, todos igualmente perecereis. Arrependimento é a chave para a salvação. Em Romanos 3,10, é muito interessante que Jesus diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém é justo. As tragédias são alertas para nós. Tragédias acontecem, então vamos nos alertar com elas. Vamos observar, certo? Quando nós vemos terremotos, quando nós vemos enchentes, quando nós vemos catástrofes, nós precisamos lembrar que o que é preciso é arrependimento. O que é necessário é arrependimento. Porque poderia ser nós naquele destino. Poderíamos ser nós que estivéssemos vivendo isso naquele momento. Mas ao invés de especular sobre o pecado ou a culpa, ao invés de ir por esse lado, nós precisamos agradecer pela misericórdia e reconhecer que não somos melhores do que aqueles que passam por esses momentos difíceis. Não somos melhores. Não somos melhores. Precisamos nos dar em oração, em agradecimento e reconhecimento a Deus pelo que nós somos. Aliás, nós somos todos culpados, somos pecadores, diante de um Deus santo, diante de um Deus justo, diante de um Deus soberano e poderoso. Nós precisamos compreender essa grande verdade em nossas vidas. E diante desse assunto, diante desse contexto, dessa pergunta que esses homens vão até Jesus, Jesus conta essa parábola da figueira estéril. Jesus vai contar essa parábola. E aí eu convido você para ler mais uma vez comigo, versículo 6. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo a procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ainda ocupando espaço inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa aí ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Então Jesus conta essa parábola. Jesus conta essa parábola para mostrar que nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores. Agora eu vou voltar novamente à questão de quem nós somos. De que nós somos pecadores. De que nós precisamos nos arrepender. Irmãos, uma coisa interessante aqui. Todo dia nós precisamos orar, falar com Deus e pedir perdão. Pedir perdão pelos nossos pecados. Porque a gente peca sim. Por mais que você tente, por mais que você se esforce, o pecado está à porta. O pecado existe. E que lições nós podemos tirar dessa parábola?
como nós podemos aplicar em nossa vida, o que Deus espera de nós. Então vamos lá. Primeiro, Deus espera, escute bem, Deus espera fruto dos seus discípulos. Deus espera fruto da sua igreja. Deus espera fruto daqueles que têm privilégio espiritual de conhecer sobre Ele, de saber da sua palavra. Deus espera fruto. E nós somos os servos que precisamos frutificar para o Senhor. Nós somos esses. Os judeus, eles plantavam vinha, e para aproveitar a terra, eles plantavam figueiras no meio dessa vinha. Até porque era difícil adquirir terras para isso. Era difícil. E eles plantavam essa figueira bem no meio da vinha. E aqui nessa parábola, essa figueira representa Israel. Aqui Jesus falando, ele está batendo de frente com os doutores da lei, com aqueles que eram contra os seus ensinos, com os fariseus. Mas isso aqui trazendo para nós hoje, essa figueira representa a igreja, representa eu e representa você. Nós somos essa figueira plantada na vinha de Jesus. Nós somos essa figueira. Deus tem nos abençoado todos os dias. Não é verdade? É verdade? Muito fraco. É verdade? É verdade. Deus tem nos abençoado todo dia. E nenhum de nós pode negar isso. Até a condição de nós estarmos hoje aqui, ouvindo essa mensagem, estando aqui na presença dele, louvando e glorificando o nome dele, é porque ele tem nos abençoado. Porque quantos de nós hoje estão em casa, doentes, sem poder estar aqui? São muitos. Muitas pessoas hoje estão em casa e não podem estar na presença do Senhor, na igreja, em comunhão. Existem muitas pessoas assim. Então, Ele tem nos abençoado todos os dias. Ele nos dá amor. Deus tem nos amado de uma forma esplêndida. Ele nos dá perdão, tem nos perdoado dos nossos pecados. Ele tem derramado graça sobre graça na nossa vida. Ele tem tido misericórdia de nós. Deus tem feito isso. Mas Ele também nos deu do seu Espírito Santo para nos ajudar a prosseguir, a caminhar. Ele nos deu salvação. Quando nós caminhávamos para o inferno, quando nós caminhávamos para a perdição, Ele nos deu salvação. Nós não podemos negar isso. Ele nos deu a sua presença. Aliás, o Senhor está aqui hoje, amém? Ele está aqui. Ele é presente. E não somente aqui, mas na nossa vida, no cotidiano, todos os dias o Senhor é presente. Ele nos escolheu para sermos seu povo. Isso é uma verdade. Ele tem nos dado tudo isso. Então Ele tem todo o direito de querer encontrar frutos nas nossas vidas. Porque nós somos plantados por Ele. Nós somos enraizados por Jesus. Ele nos deu isso. Ser inútil nos leva ao desastre. Se nós não formos úteis, nós estamos morrendo. Nós fomos plantados no mundo para termos serventia. O Senhor espera isso de nós. Ele nos colocou no mundo, nos plantou no mundo para um propósito, para levar pessoas à salvação através de Cristo Jesus. É com esse propósito que o Senhor nos colocou nesse mundo. Sabe, nós não nascemos porque nós somos especiais, não. Nós nascemos pela misericórdia e graça dEle, e há um propósito. Ele quer nos usar como instrumentos da salvação para muitos. Você crê nisso, irmão? Por isso Ele nos dá a oportunidade de pregarmos o Evangelho. Nós somos figueira, e figueira é árvore de fruto. Figueira é árvore de fruto. Nós não podemos ficar plantados só extraindo da terra, sugando da terra e sermos sem serventia. Não. Não podemos pensar assim. E aqui tem uma coisa para dizer muito importante. Meu irmão, se incomode com o estado em que você está de não fazer nada. Se incomode com o estado de ficar, está tudo bem, está tudo maravilhoso, eu sou crente, aleluia, e pronto. Não, faça algo para o reino de Deus. Ele quer ver fruto em você. Ele quer você frutificando no reino. É isso que Ele quer. Nós não podemos ser sem serventia nenhuma.
João capítulo 15, versículo 8, Jesus disse assim, ó, nisso é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornei meus discípulos. Para ser discípulo de Jesus, nós precisamos frutificar. Ser crente não é só ser batizado e está tudo bem, agora esperar a morte chegar, não é não. É trabalhar no reino, é se doar no reino, é fazer algo, sabe? Deus quer usar cada um de nós. Aqui tem homens e mulheres que com certeza Deus quer levantar para estar aqui nesse púlpito pregando, ensinando. Aqui tem muitos que precisam se levantar e abraçar, e vestir a camisa do Evangelho e sair glorificando o nome do Senhor, e pregando, e pregando, e pregando, e ensinando. Porque eu digo uma coisa para você, é impossível você estar aqui e não aprender. Você já sabe, você conhece, essa verdade precisa estar enraizada no seu coração. O Senhor tem levantado homens e mulheres aqui que trazem a palavra e que ensinam. E se nós não aprendemos é porque nós não queremos. Mas Deus está dizendo, se não vos arrependerdes, vai morrer igualmente aqueles que morreram. O Senhor não quer que nós venhamos a morrer. O Senhor quer nos dar a vida eterna para morar com Ele para sempre. Mas Ele quer que nós frutifiquemos. O ápice do arrependimento é quando nós começamos a frutificar para a glória de Deus. Isso é o ápice do arrependimento. E veja, irmão, veja. Quando o dono da vinha manda cortar a figueira, ele diz, pode cortar porque ela está inutilmente ocupando a terra. Mas aqui, irmão, oh meu Deus, aqui é maravilhoso aqui, porque maravilhosamente nós ouvimos o viticultor que é Jesus. Olha o versículo 8 aí, olha o versículo 8, ele porém, Jesus aqui é Jesus falando, ele porém respondeu, o que estava tomando conta da vinha, ele porém respondeu, Senhor, deixa aí este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Olha que coisa interessante aqui. E aqui eu entro numa segunda lição desse texto. Uma segunda lição. Ainda há intercessão para uma segunda oportunidade. Jesus intercede diante do Pai para nos dar uma segunda oportunidade. Para dar uma segunda oportunidade àqueles que não frutificam, àqueles que não têm fruto na presença dEle. Há uma segunda oportunidade. E observe. E aqui é algo para nós observarmos, irmãos, e sermos bem atentos. Observe que havia uma sentença, uma ordem, uma decisão. Pode cortar. Essa figueira aí está inútil, corta, rebola fora. Ela está ocupando espaço. Ela não serve para nada. Ela só está sugando a terra. Corta e bota fora. Havia um decreto, havia uma decisão. Mas o Senhor se levanta. E aqui eu viajo para a eternidade. Quando o Senhor diz, esse povo, dizima ele, esse povo não serve não. Mas Jesus se levanta e diz, Pai, deixa eu tentar mais uma vez, deixa eu escavar, deixa eu adubar. Se eles vierem frutificar, tudo bem, se não, corta. Jesus intercede. Nós ainda não perecemos, nós ainda não morremos por causa da misericórdia de Jesus. Porque Jesus é o nosso intercessor. Jesus é quem vai diante do Pai e intercede por nós. Nós ainda não fomos fulminados e não perecemos e ainda não morremos porque Jesus intercede cada dia por nós, nos dando oportunidades, porque ainda há oportunidade de intercessão diante do Pai. Ele faz isso. Jesus faz isso. Porque se dependesse dos nossos atos, escute bem, porque se dependesse dos nossos atos, tais como pecados, porque o maior ato nosso é o pecado. Se dependesse da preguiça espiritual que muitos de nós temos. E aqui, meu irmão, é algo importante, que nós não podemos desconsiderar. Porque a preguiça espiritual, ela bate na igreja, ela enfia, ela mescla a igreja. A preguiça espiritual tem deturpado, tem quebrado, tem afastado. O descompromisso muitas vezes bate, falta de fruto, falta de arrependimento, falta de humildade, tudo isso vem no contexto da igreja. Tudo isso, se depender dos nossos atos, nós já teríamos sido consumidos pela morte eterna. Porque a morte eterna, escute, ela foi preparada para o diabo e seus anjos.
E todos aqueles que não frutificam, todos aqueles que são descompromissados, todos aqueles que são cheios de preguiças no reino de Deus, todos aqueles que não se arrependem e não se colocam diante de Deus em humildade, são nada mais do que os anjos de Satanás. Porque a morte foi preparada para eles, para o diabo e seus anjos. Jesus está nos falando que nós teríamos sido fulminados se não fosse a ação dele. A palavra, o ensino, o pastoreio é levado com muito esforço à vida de todos nós. Você acha que é fácil preparar um estudo de um livro todo e toda quarta-feira está aqui? Não é não. Porque nós ficamos em casa, nós ficamos esperando, e o pastor traz aquele alimento maravilhoso, aí muitos não vêm. Os que vêm se deliciam, mas os que ficam em casa. E eu estou dizendo isso, não é para aqueles que trabalham, porque eu sei que muitos trabalham, e muitos estudam, mas há muitos que ficam em casa sem fazer nada. Isso inclui isso aqui. O esforço da palavra é dada, é colocada na sua vida. Ela é trazida, ela é levada com muito esforço à sua casa, à sua família, aos seus filhos. Da mesma forma dos pequenos grupos. O pequeno grupo é na casa de fulano. Ah, mas eu moro longe, não dá para me vir. Que é isso? Não. Isso é inadmissível. Se você está em casa, faça um esforço e vá para o grupo, porque ali você está crescendo, ali você está se alimentando, ali as suas raízes estão sendo adubadas para que você possa frutificar. Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos pensar nisso. Porque uma coisa eu digo, meu amado irmão, a sua vida aqui não é para sempre, você vai morrer. Todos nós vamos morrer. Não esqueça disso, a morte é real. E ela vai acontecer. E para onde eu quero ir após a minha morte? Essa é uma pergunta que precisa estar no nosso coração. Precisa estar viva. Nem todos abraçam isso como vital para a sua vida espiritual. A participação em todas as coisas. Não. Desconsideram. Não dão valor a esse alimento maravilhoso. Não participam. Muitas vezes a desculpa fala mais alto aos corações. Ah, eu estava com a dor de cabeçazinha, não deu para ir. Imagina se Jesus dissesse assim: pai, não vou agora não, porque estou com muita dor de cabeça, vamos esperar mais um tempo, vamos poder ir lá salvar esse povo. Não, irmãos, não há desculpa. Volta e meia, por causa de desculpas assim, volta e meia, vem um ou outro cambaleando espiritualmente, e você sabe disso. Quantos irmãos hoje não estão aqui? Já se afastaram da igreja? Por causa de coisas assim. Por causa de coisas assim. Porque simplesmente criaram desculpas em seus corações. Porque simplesmente deixaram, não tem problema. Mas tem problema sim. Tem problema sim. Assim como nós precisamos nos alimentar todo dia, nós precisamos também nos alimentar desse nutriente aqui espiritualmente para as nossas vidas. Cada dia. O viticultor é Jesus. E sabe, ele tem preparado uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Ele diz: deixa mais um ano, ou seja, deixa mais um pouco, pai. Deixa mais um pouco. Vamos cavar, vamos adubar. Isso é Jesus tratando, é Deus dando chance, oportunidade para moldar o nosso coração. É verdade, muita verdade que às vezes o tratar de Jesus traz sofrimento. O tratar de Jesus traz sofrimento, porque ele vai arrancar o comodismo, ele vai arrancar o ego, ele vai arrancar a prepotência, ele vai tirar os desejos carnais, sabe? Tudo aquilo que o ser humano quer, ele vai arrancar tudo. Mas é assim que ele trata com a nossa vida. Porque o pai que ama, ensina e cuida. O pai que ama, ele ensina e cuida. Em João 15, versículo 5, Jesus diz: sem mim vocês nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos fazer nada nessa vida.
Porque ele vai escavar, ele vai tirar o que não serve de nós. E isso dói. Porque as nossas vontades às vezes querem ser maior do que todas as coisas. Ele vai adubar com a sua palavra. Essa palavra aqui, ele vai adubar o nosso coração. Mas precisa que a gente queira, precisa que a gente esteja interessado. E para que a gente possa frutificar, ele vai derramar do seu Espírito Santo em nós. Aí vai haver frutos. Aí vai haver frutos. Amém. Mas uma terceira e última lição aqui para nós encerrarmos. Aproveite as oportunidades de Deus. Aproveite. Aproveite. Eu e você estamos caminhando para a morte. Isso é fato, acabei de dizer aqui. Isso é fato. A morte física, ela existe, mas também ela pode ser uma morte espiritual, dependendo de como eu caminho nessa vida aqui. Eu posso morrer fisicamente, problema nenhum, todo mundo vai morrer, mas espiritualmente é distância de Deus para todo sempre. Então eu preciso buscar, mesmo que eu vá ter uma morte física, mas eu preciso querer e lutar para não ter uma morte espiritual. E essa morte espiritual, ela só não vai acontecer na minha vida se eu, de fato e de verdade, frutificar para o Senhor. Porque aí eu não serei cortado. Porque aí o machado não virá sobre a raiz da árvore. E sabe, morrer espiritualmente são para aqueles que não estão em Cristo. Olha o versículo 9. Olha o versículo 9. Se vier dar fruto, bem está. Se não, manda cortá-la. Se não frutificar de forma nenhuma, a árvore será cortada. O machado virá sobre ela. A sua morte será inevitável. Ela vai morrer. É preciso aproveitar as oportunidades de Deus. A oportunidade que Deus nos dá e ir em busca da sua presença com arrependimento. Porque na realidade é isso que ele quer aqui, que haja arrependimento. Se vocês igualmente não se arrependerem, vão morrer. Se não se arrependerem, igualmente morrerão. Essa oportunidade não será para sempre, não. Essa oportunidade de Deus aqui não será para sempre, porque vai haver um dia em que ele dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 23. Vai haver um dia que ele vai dizer isso. E no dia do julgamento, meu irmão, também ele vai nos dizer algo. Abra comigo aí Mateus 25. Mateus 25. Quando ele fala do grande julgamento. Mateus 25, a partir do versículo 31, o Senhor vai dizer assim: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele se assentarão no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei: os que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você já imaginou, meu irmão, o que vai acontecer no dia do julgamento? Por isso que é necessário, é hora de arrependimento, é hora de nos firmarmos nele, em Jesus. É hora de haver reconhecimento de que nós precisamos mudar, de que precisa haver mudança. Mas essa mudança só irá acontecer se entregarmos a vida a Jesus para todo sempre, verdadeiramente. Não é ser crente por ser. Não é simplesmente dizer assim: eu me batizei, agora sou crente, está tudo bem. Não, há muita coisa envolvida. E nós precisamos acordar para isso. Versículo 9, se não vier dar fruto, se vier dar fruto, bem está, se não, manda cortá-la. É assim que o dono da vinha está dizendo: manda cortá-la, se não der fruto. E para encerrar, concluindo, nós não sabemos o desfecho final da parábola, até porque Jesus não fala, o texto não diz se a figueira, depois da oportunidade do tratamento, ela voltou a frutificar. O texto não fala isso. Jesus aqui, ele deixa um suspense.
E sabe por quê, irmão? Porque essa figueira somos nós. Essa figueira somos todos nós. E a resposta somente eu e você podemos dar. Somente nós podemos dar, podemos desenvolver o desfecho dessa parábola. Se haverá frutos ou machado. Se haverá alegria pelo dono da vinha por achar fruto, ou se haverá tristeza por mandar cortar. Qual a nossa resposta diante de Deus? Qual a nossa resposta diante de Deus? Eu quero que todos nós saiamos daqui com essa pergunta incomodando o nosso coração. Eu sou essa figueira. Eu sou essa figueira. E qual resposta eu vou dar para o viticultor? Qual resposta eu vou dar? Será que eu vou alegrar ele com frutos? Será que é isso mesmo que eu quero? Ou será que tanto faz como tanto fez e ele vai ficar triste porque eu serei cortado? Essa resposta, somente eu e você podemos dar ao Senhor. Somente eu e você poderemos dizer para o Senhor: Senhor, eu vou frutificar. E essa é a minha oração. Que cada um de nós possamos nos lembrar de que nós precisamos frutificar no reino de Deus. Jesus conta essa parábola para que a gente não ande por aí especulando e achando que os outros são pecadores e nós não somos. Não. Fulano é mais pecador? Não, todos são pecadores. Mas aqui tem uma coisa importante. Nós lutamos contra o pecado. Mas ao lutar contra o pecado, nós precisamos frutificar para o Senhor. Amém? Meu irmão, que essa palavra possa incomodar você. Que você possa, de fato, de verdade, querer, de fato, nessa caminhada, frutificar para o nosso Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar. E vamos agradecer a Deus. Soberano, Pai eterno, glorioso Deus, soberano Senhor. Tu és, ó Pai, o Criador de nossas vidas. Tu tens, ó Deus, nos plantado nesse mundo. Mas o propósito, ó Deus, nós também sabemos, que é frutificar para o Teu reino. Se assim não estamos fazendo, o Senhor nos ajuda. Nos ajuda, ó Pai, a sermos homens e mulheres e jovens que vão frutificar no Teu reino. Ajuda-nos, Senhor, para que nós venhamos a fazer aquilo que é certo. Ajuda-nos, ó Deus, a mergulharmos mais na Tua palavra, a aprendermos mais de Ti. Derruba por terra, Senhor, toda e qualquer frieza espiritual, toda e qualquer preguiça espiritual, porque isso não vem do Senhor, vem do inimigo. Ajuda-nos, ó Pai. Derrama da Tua misericórdia e perdão sobre nossas vidas, que nós possamos reconhecer que somos sim pecadores e precisamos nos arrepender, para que o nosso destino não seja, Pai, como o destino de tantos outros que já se foram sem a Sua presença. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua graça venha sobre nós, derrama do Teu perdão, derrama da Tua misericórdia, Senhor, nos ajuda cada dia a buscarmos a essência da Tua verdade, porque somos falhos sim, mas precisamos reconhecer isso. Então, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda-nos, ó Pai, a fazermos aquilo que é certo. Que a Tua graça, redenção e misericórdia sempre esteja nos nossos corações, nossas vidas, todos os dias. Pois é em nome de Jesus que eu já te peço também que o Senhor nos leve em paz aos nossos destinos, abençoados, protegidos e edificados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, eu te agradeço hoje e sempre. Amém? E louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe. Tem uma cantina aí, hein, gente? Tem uma cantinazinha agora aí. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.